Olá, meus amores do terceiro ano. Que bom ter vocês aqui comigo. Eu estava morrendo de saudade de vocês. E hoje vamos dar continuidade ao nosso livro do volume 1, certo? Estamos no volume 1, no capítulo 2. Anteriormente, nós estudamos sobre a questão dos animais, estudamos a alimentação, estudamos também a questão do habitat dos animais. Então, no segundo capítulo, nós iremos fazer uma continuação do estudo dos animais. Esse capítulo tem como a temática: quem é quem entre os animais? Olhando aqui no slide, a gente começa a observar que tia Bárbara colocou duas imagens de animais. Uma é um pássaro e a outra é uma borboleta. O que é que esses animais eles se assemelham? O que é que eles fazem iguais? Eles têm costumes iguais? E o que difere esses animais? Então, essa e outros questionamentos, nós iremos entender agora um pouco mais sobre a classificação dos animais. Curiosidades sobre a fauna brasileira. Importante lembrar que quando a gente fala de fauna, estamos relacionando com os animais, certo? Então, o termo fauna, ele é submetido à espécie animal, certo? Então, temos aqui algumas curiosidades. É provavelmente a que possui a maior diversidade em espécies de animais vertebrados, anfíbios e primatas do globo terrestre. Então, a fauna brasileira ela é muito rica. Como podemos ver aqui nas curiosidades, ela é uma das maiores biodiversidades do mundo, certo? Existem 3 vezes mais espécies de peixe de água doce no Brasil do que em qualquer lugar do mundo. Então, calma. Olhando aqui para as curiosidades, a gente pode perceber que já apareceu os termos vertebrados. Percebemos também a presença de um termo chamado anfíbios. Outro termo aqui foi primatas. E aqui, peixes. Tudo bem, nós aprendemos a classificar no capítulo anteriormente quanto aos seus hábitos de alimentação. Mas esses termos aqui, o que será esse tipo de classificação? Vamos conferir mais uma curiosidade. As aves também são muito variadas, colocando o Brasil como o país com a maior variedade de espécies na América do Sul. E o terceiro do mundo em espécies de mamíferos. Gente, vocês estão percebendo quantos termos estão surgindo só nessa enquete aqui das curiosidades sobre a fauna brasileira? Já vimos a questão de vertebrados, anfíbios, primatas, aves, peixes e mamíferos. Então, quer dizer que a classificação que nós estudamos é um pouquinho das classificações que ocorrem com os animais. E hoje, na nossa aula, nós iremos aprender mais como classificar e organizar os animais dentro desse universo da fauna brasileira. A importância científica da fauna brasileira é indescritível, pois contém a maior biodiversidade do mundo. Como eu havia falado para vocês, o Brasil ele é riquíssimo na questão da fauna e da flora. Nesse momento, nós iremos conversar só apenas sobre a fauna. Veja a questão numérica. 100 mil espécies de invertebrados. O que será um animal invertebrado? 8.200 espécies de vertebrados. Vejam a diferença. Enquanto os invertebrados há cerca de 100 mil, os vertebrados há, em média, 8.200 espécies. Então, vamos entender mais um pouquinho dessa classificação dos termos em destaque, que é invertebrados e vertebrados, das quais 627 já estão na lista negra das espécies ameaçadas em extinção. Essas espécies em extinção, que eu coloquei aqui, elas submetem aos 2 grupos, tanto dos vertebrados quanto dos invertebrados.
394 espécies terrestres e 233 espécies aquáticas. Então, desses termos aqui, eu coloquei em destaque 4 deles, que foi invertebrados e vertebrados, que são classificações que estudaremos agora nesse momento. A classificação dos animais quanto a o habitat entre espécies terrestres e espécies aquáticas, e isso nós já estudamos lá no capítulo 1. Serve também para a gente dar uma revisada. Lembrando que espécies terrestres são aquelas que vivem no solo, vivem na terra, e espécies aquáticas, como estudamos, são as que vivem nos oceanos, que vivem no rio, nos lagos. Então, esse grupo de espécies aquáticas e terrestres nós já estudamos no volume anterior, no capítulo anterior. Então calma. Quer dizer, tia, que existem muitas formas de se classificar um animal. Exatamente. E esse é o propósito dessa nossa aula. Então veja, no capítulo anterior, nós estudamos a classificação quanto à locomoção, estudamos que existem animais que rastejam, que andam e que voam. É a forma do animal se locomover, ou seja, através da locomoção. Estudamos também a forma de classificação pelos hábitos alimentares, ou seja, da alimentação. Com isso, nós estudamos os animais carnívoros, que são aqueles que se alimentam de carne, ou seja, eles precisam de outros animais para se alimentar. Herbívoros. Herbívoros são aqueles animais que se alimentam de vegetais, de frutos, sementes, grãos. E os onívoros. Os onívoros, eles são o que tem a melhor alimentação, porque tanto eles comem da carne, como eles se alimentam de outros animais, como também eles se alimentam de vegetação, de frutas, sementes. Então, esses dois tipos de classificação vimos também no capítulo anterior. Desenvolvimento antes de nascer. Também estudamos que os animais, antes deles nascerem, eles podem ser classificados em vivíparos, quando eles se desenvolvem dentro do ventre da mãe, ovíparos, quando eles nascem dentro de ovos ou bolsas gelatinosas, e os ovovivíparos. Quem está lembrado dos ovovivíparos? Que a gente deu o exemplo do tubarão. O tubarão, a fêmea, quando tem o filhotinho, ele é em uma cápsula, sendo que essa cápsula, que é como uma espécie de um ovo, ele é protetor, ele fica dentro do ventre da fêmea. Ou seja, ele está dentro de uma cápsula, mas ele está dentro do corpo da fêmea. Então, esse é o nosso exemplo do ovovivíparo. Certo, tia, mas lá no comecinho a senhora falou de um termo novo. A senhora falou de um termo chamado vertebrados. E o que são animais vertebrados? Os animais vertebrados, eles são caracterizados por ter a presença de uma coluna vertebral. Ou seja, os animais vertebrados, eles têm ossos, ou seja, aqui a coluna vertebral dele, certo? Além da coluna vertebral, os animais vertebrados, eles têm a formação do crânio, ou seja, o cérebro, ele é revestido por uma massa, por um osso, por uma placa de ossos chamada crânio. Então, os vertebrados, eles precisam, para ser vertebrados, eles precisam ter a presença do crânio e da coluna vertebral. Essa terceira imagem eu trouxe aqui para representar para vocês uma coluna vertebral em 3D, ou seja, daqui podemos perceber que a coluna vertebral, ela tem várias peçazinhas, ela serve como quebra-cabeça. Cada partezinha dessa é chamada de vértebra. Daí, desse nome vértebra, surgiu o nome vertebrados. Então, toda vez quando a gente pensar nos animais vertebrados, são aqueles que possuem a coluna vertebral. Na coluna vertebral existe a presença das vértebras, que são esses pequenos pedacinhos, e também a presença do
crânio, que é a forma de proteção do cérebro. Aqui nesse esquema, a gente pode perceber que abaixo da musculatura, certo? Temos todo um esqueleto, ou seja, esses ossos, eles são responsáveis, além do fortalecimento do nosso corpo, pela proteção também dos nossos órgãos. Certo, se os vertebrados, eles possuem coluna vertebral, vértebras e crânio, e aí? E os invertebrados? O que são esse grupo? Aqui podemos perceber o endoesqueleto. Tia, a senhora falou que o vertebrado, ele precisa ter coluna vertebral. Exatamente. Quando os ossos, quando a coluna, ela fica dentro do corpo, essa proteção que dá sustentação, ela fica dentro do corpo, ela é chamada de endoesqueleto, ou seja, é a proteção que fica dentro do corpo. No esquema, nós temos aqui um boi, certo? Um animal, um boi. E nesse boi, nós vemos a presença de toda a musculatura dele, dos órgãos e também dos ossos. E aqui nós temos a presença da coluna vertebral do animal. Então, quer dizer que o boi, ele é um animal classificado como vertebrado. Vertebrado porque ele possui a coluna vertebral e o crânio dele, para proteger o cérebro. Então, por isso que ele é considerado um animal vertebrado. Lembrando que o endoesqueleto é um esqueleto, é a proteção dos órgãos e dentro do corpo do animal. Os vertebrados são divididos em 5 classes. Que classes são essas? São peixes, répteis, aves, anfíbios e mamíferos. Ah, tia Bárbara, eu sei, eu estou lembrada. Eu lembro que quando a senhora estava na sala, a senhora falou um pouquinho sobre esses tipos de animais. Mas isso é assunto para a nossa próxima aula. Aqui nós temos 3 bichinhos, 3 invertebrados. Se a gente viu que os vertebrados, eles precisam da presença da coluna vertebral e do crânio, os invertebrados, eles não possuem coluna vertebral. Ou seja, eles precisam ter a proteção do corpo deles de uma outra forma. Mas se a gente olhar essas 3 figuras, vocês podem me dizer o que é que eles têm em comum? O que será que eles têm em comum? Muito bem, exatamente. O corpo deles, eles não têm ossos, eles não têm coluna vertebral, mas a casquinha de fora dele, o exoesqueleto dele é resistente, ou seja, a nossa proteção, ela é dentro do nosso corpo. Já a dos invertebrados, desses daqui, como no exemplo, eles são essa partezinha, a casquinha deles de fora, que são chamadas de carapaças também, certo? Então, aqui, todos eles possuem essa proteção externa. O exoesqueleto está associado às funções do esqueleto interno dos vertebrados, com o objetivo de sustentação, maior facilidade para locomoção, bem como de proteção. Então, enquanto o esqueleto dos vertebrados está dentro do corpo para facilitar todas essas utilidades aqui, a dos invertebrados, eles precisam em alguns casos, eles têm exoesqueleto, que é a proteção dele por fora. Nesse caso aqui, a cigarra, ela precisa de tempos em tempos trocar esse exoesqueleto. A calcificação, com o passar dos dias, vai perdendo as suas propriedades de proteção e ele faz essa troca de exoesqueleto. Ele antes estava dentro aqui,
dessa proteção. Então, quando ela começou a descalcificar, ela começou a ficar velha, o corpo dele regenerou o exoesqueleto e ele acaba saindo de dentro do exoesqueleto antigo, como se fosse uma cápsula. Aqui temos dois exemplos semelhantes também. Vimos que naquele exemplo anterior, eram alguns invertebrados que tinham a presença de exoesqueleto. Já nesses dois exemplos aqui, a gente começa a pensar, certo, o besouro tem um exoesqueleto, ele tem aquela parte durinha por fora. E o polvo, ele tem alguma proteção durinha fora do corpo? Acho que não, né? A lesma, ela tem essa proteção? Não. Então, existem alguns tipos de vertebrado que não têm exoesqueleto, como é o caso do polvo, dos caracóis e das lesmas. A minhoca também é um exemplo. E agora vamos para o momento de experiência. Como a minhoca se locomove? Sabendo que ela não possui um exoesqueleto. Então, no material de vocês, no material de apoio, dentro do envelope branco, seguiu um balão, uma bexiga vermelha. Com a ajuda do papai ou da mamãe ou de algum responsável, vocês irão colocar água dentro desse balão, certo? Não precisa colocar muita água, não. Eu já coloquei. Dentro desse balão com água, balança aí um pouquinho. Balançar aí um pouquinho. Ah, balançou, né? Deixa eu perguntar a vocês uma coisa. Imaginando que esse balão aqui fosse uma minhoca, prestem atenção. Imaginando que aqui fosse uma minhoca, quando a gente balança, a gente consegue perceber a presença de quê aqui dentro do balão? Da água, exatamente. Então, gente, a minhoca, para se locomover, ela precisa também da água dentro do corpo dela. Além que o corpo da minhoca, ele é composto por vários anéisinhos. Ou seja, ela estica e contrai, estica e contrai, para ela poder se locomover. Quando a gente pega o balão e a gente balança, a gente pode perceber a presença da água, a gente pode perceber também o movimento. Ó. Se vocês colocarem pertinho da orelha de vocês, vocês vão escutar o movimento da água. Esse movimento, essa água contida dentro das minhocas, da musculatura das minhocas, facilitam o processo de locomoção do animal. Com isso, o animal não tem esqueleto, nem exoesqueleto, e ele consegue fazer a locomoção. O corpo desses animais é dividido em pequenos anéis, tanto do lado de fora do corpo da minhoca, como em seu interior. Cada anel possui os seus próprios músculos. Lembra o que eu falei? A musculatura da minhoca? Assim, para se mover, a minhoca alonga uma parte do corpo e encurta a outra. Movimento sucessivo chamado de alonga e encurta. Então, além dele ter esse processo, além da minhoca ter esse processo de alonga e encurta, a gente pode perceber que o movimento ele é facilitado através da quantidade de água presente nos músculos das minhocas. E aqui nós temos a imagem de uma minhoquinha. Percebam essa questão dos anéis. Aqui, ó, a gente pode perceber que a minhoca ela tem vários anéis, tanto na parte de fora quanto na parte de dentro. Esses anéis aqui facilitarão a locomoção da minhoca. De olho nas atividades. Agora que você já está craque, que você já sabe tudo sobre o que são animais vertebrados, invertebrados, endoesqueleto, exoesqueleto, então agora é a hora mais interessante. É aquela hora de colocar tudo em prática. E quais são as atividades de hoje, tia Bárbara? Primeiramente, o caderno de atividades. Vocês, tia, esse daí é o livro, aquele grosso? Não. O que tia está se referindo aqui é o caderno de atividades, aquele fininho. Vocês irão fazer a página 59 e 60.
Depois de fazer essa atividade, vocês irão para o momento pesquisador, a atividade do cavalinho. Quando vocês abriram o envelope de vocês, o envelope branco, vocês perceberam que tinha um quebra-cabeça de cavalinho? Isso mesmo. Esse quebra-cabeça, ele vai ser muito utilizado agora. Por quê? Vocês irão pegar o cavalinho, inicialmente irão colori-lo. Depois de colorir o cavalinho, irão cortar e montar o quebra-cabeça. Muito bem, quer dizer que você já vai se divertir bastante com essa atividade. Depois que você montar o quebra-cabeça, aí eu quero que vocês voltem para aquela tabelinha lá no início do vídeo, que fala da questão da locomoção, da alimentação, de como ele se desenvolve, e eu quero que você classifique o cavalo. Eu quero que você classifique ele, como é que ele se locomove, qual é o tipo de alimentação, como ele se desenvolve antes do nascimento, e também vertebrado ou invertebrado, que é a classificação que nós estudamos hoje. Depois, eu gostaria que vocês fizessem todo esse registro do cavalinho na folha de ofício amarela. Na envelope também segue uma folha de papel ofício amarela. Façam as pesquisas de vocês sobre o cavalo, sobre todas essas classificações que nós estudamos e registrem nessa folha. Lembrando de colocar sempre o nome do colégio, Garanhuns, Pernambuco, a data e o seu nome completo. Eu tenho certeza que vocês irão caprichar bastante, porque na sala a letra de vocês é muito linda. Então, caprichem para a mamãe e papai perceber o quanto vocês são inteligentes também em casa. Hoje eu trouxe uma sugestão de filme. Depois de assistir o vídeo, de entender o que são animais vertebrados e invertebrados, de fazer a atividade do caderno de atividades, de se divertir com o quebra-cabeça do cavalinho, agora é aquele momento de fazer um balde de pipoca, pegar o refrigerante, sentar em frente à televisão e se deliciar com um filme maravilhoso. Lembrando a vocês que quando vocês forem assistir esse filme, comece a identificar se os animais são vertebrados ou invertebrados. E a dica de hoje é Procurando Nemo. Nesse filme, vocês irão perceber a grandiosidade e a quantidade de animais que vivem nos corais, do ambiente aquático. Lembra do que a gente estudou? Então, vocês irão assistir o filme. Além de se deliciar com uma história maravilhosa que tem uma lição muito boa, vocês irão começar a observar os animais, seus costumes, a sua classificação. E eu quero deixar uma mensagem para vocês, que vamos todos ficar bem. Então, todo mundo em casa, todo mundo se protegendo direitinho. Lembrem-se, se for sair de casa, coloca a máscara. Não esqueçam de usar a máscara. Sempre estar lavando as mãos, evitar o contato com outras pessoas. E o melhor remédio é ficar em casa. Tia está morrendo de saudade, mas eu acredito que todo mundo, tendo esses cuidados, logo, logo nós retornaremos ao colégio. Um grande beijo e eu amo muito vocês. Tchau, tchau.